O sol se punha no horizonte de Goiânia, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nos vidros espelhados dos prédios do setor Bueno. Leonardo observava a paisagem da janela de seu escritório, enquanto revisava os últimos detalhes para o show beneficente que aconteceria naquela noite no estádio Serra Dourada. Aos 61 anos, o cantor sertanejo já havia conquistado tudo o que um artista poderia sonhar: fama, fortuna, o carinho dos fãs e uma carreira sólida que atravessava gerações. "Tudo pronto para hoje à noite, Leonardo?", perguntou Dudu, seu produtor e amigo de longa data, interrompendo seus pensamentos. "Quase tudo, meu velho. Só estou preocupado com essa chuva que está ameaçando cair", respondeu Leonardo, apontando para as nuvens escuras que se formavam ao longe. "Relaxa, vai dar tudo certo. O público já está chegando e a previsão é de que a chuva só comece depois da meia-noite." Leonardo assentiu, mas algo em seu coração estava inquieto. Aquele não era um show qualquer. A arrecadação seria destinada às vítimas das enchentes que haviam devastado o interior de Goiás no mês anterior. Pessoas que, da noite para o dia, perderam tudo o que tinham. Após uma última reunião com a equipe, Leonardo decidiu ir pessoalmente ao estádio para verificar os preparativos. No caminho, pediu para que o motorista parasse em um posto de gasolina. Precisava esticar as pernas e comprar um café para espantar o cansaço. Foi ali, encostado na bomba de combustível, que ele o viu pela primeira vez. Um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e barba por fazer, tocava um violão velho e cantava com uma voz rouca, mas afinada, uma canção que Leonardo conhecia bem: Boate Azul, clássico eternizado por sua dupla com Zezé de Camargo. O que chamou a atenção de Leonardo não foi apenas a qualidade da interpretação, mas a emoção genuína que transbordava daquele homem. Apesar do talento evidente, poucas pessoas paravam para ouvi-lo. A maioria seguia apressada. Alguns jogavam moedas em um chapéu surrado à sua frente, sem sequer olhá-lo nos olhos. Leonardo se aproximou, hipnotizado pela interpretação. Quando a música terminou, aplaudiu com entusiasmo. "Parabéns, meu amigo. Você tem um dom", disse Leonardo, estendendo a mão. O homem olhou para cima, surpreso com o gesto. Seus olhos castanhos, marcados pelo tempo e dificuldades, se arregalaram ao reconhecer o cantor famoso. "Leonardo? Não acredito", balbuciou ele, apertando a mão estendida. "Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião." "Prazer, Tião. Há quanto tempo você toca?" "Desde criança. Aprendi com meu pai lá no interior de Minas. Já toquei em barzinhos, festas, mas a vida deu umas voltas. Sabe como é." Leonardo notou as mãos calejadas de Tião, os dedos marcados por anos de trabalho duro e as unhas gastas de tanto dedilhar as cordas do violão. Aquele homem tinha história para contar. "E como você foi parar na rua?" Tião baixou os olhos, constrangido. "Perdi tudo na enchente de Minaçu. A água levou minha casa, meus documentos, tudo. Vim para Goiânia tentar recomeçar, mas não é fácil arranjar emprego na minha idade. Sem documentos, sem endereço fixo." Leonardo sentiu um aperto no peito. A coincidência era impressionante. Ali, na véspera de um show beneficente para ajudar vítimas das enchentes, o destino colocava em seu caminho uma dessas vítimas. "Você tem planos para hoje à noite, Tião?" "Planos?" Tião riu, um riso sem humor. "Meu plano é encontrar um lugar abrigado para dormir, se essa chuva realmente cair." Leonardo olhou para o violão gasto nas mãos de Tião e teve uma ideia que mudaria a vida de ambos. "E se eu te convidasse para tocar comigo hoje à noite?" Tião ficou imóvel, como se não tivesse compreendido a pergunta. "Tocar com você? No palco?" "Exatamente. No Serra Dourada, para milhares de pessoas. O que me diz?" Os olhos de Tião se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em anos, alguém o estava vendo como músico, como artista, e não como um pedinte invisível nas ruas da cidade. "Mas eu estou assim, todo sujo, não tenho roupa adequada."
Ele começou a enumerar obstáculos, assustado com a possibilidade. Isso a gente resolve. O que diz? Topa o desafio? Tião respirou fundo, apertou o violão contra o peito como quem abraça um velho amigo e assentiu. É a chance da minha vida. Não vou desperdiçá-la. Naquele momento, nem Leonardo nem Tião poderiam imaginar as proporções que aquele encontro casual tomaria. Em menos de 24 horas, todo o Brasil estaria falando sobre o mendigo de voz rouca que conquistou o coração do país. O camarim improvisado no estádio Serra Dourada fervilhava de atividade. Assistentes corriam de um lado para outro, levando recados, ajustando equipamentos e garantindo que tudo estivesse perfeito para o show beneficente que começaria em menos de uma hora. No centro daquela agitação, um homem claramente deslocado observava tudo com um olhar atônito. Sebastião, agora barbeado e vestindo roupas emprestadas da equipe de Leonardo, mal se reconhecia no espelho. Suas mãos tremiam enquanto segurava o violão, não mais o instrumento gasto que carregava pelas ruas, mas um violão profissional que a produção havia disponibilizado. Não sei se consigo fazer isso, murmurou ele quando Leonardo entrou no camarim. O cantor sertanejo se aproximou, colocando a mão no ombro do novo amigo. Claro que consegue. Vi você tocando naquele posto, lembra? Você tem o dom, Tião. Só precisa mostrar para mais gente. Mas são milhares de pessoas lá fora. Leonardo sorriu, compreensivo. Sabe qual é o segredo? Quando subir no palco, não pense nas milhares de pessoas. Pense que está tocando no posto de gasolina só para mim. O resto vem naturalmente. A conversa foi interrompida por Dudu, que entrou apressado no camarim. Leonardo, precisamos conversar, disse ele, lançando um olhar de soslaio para Tião. Em particular. Os dois se afastaram para um canto, mas Tião podia ouvir os sussurros preocupados do produtor. Você tem certeza disso? Colocar um desconhecido no palco, sem ensaio, sem preparação? E se ele não conseguir? Você está arriscando muito. A vida é risco, meu amigo, respondeu Leonardo com serenidade. Confie no meu instinto. Esse homem tem algo especial. Além disso, qual seria o sentido de um show beneficente se não pudéssemos beneficiar alguém diretamente? Dudu suspirou, vencido pelos argumentos e pela determinação de Leonardo. Tudo bem, você é quem manda, mas vamos colocá-lo no final do show, quando já tivermos conquistado o público. Leonardo concordou e voltou para junto de Tião, que fingia não ter escutado a conversa. Está tudo acertado. Você vai entrar no final do show. Vamos ensaiar rapidamente a música que vamos tocar juntos. Durante a hora seguinte, Leonardo e Tião trabalharam na versão de Boate Azul que apresentariam. A cada minuto que passava, o nervosismo de Tião dava lugar à confiança. Sua voz, rouca e carregada de emoção, complementava perfeitamente o timbre mais suave de Leonardo. O estádio já estava lotado quando o show começou. De um canto reservado nos bastidores, Tião assistia maravilhado à performance de Leonardo, que dominava o palco com a naturalidade de quem nasceu para estar ali. A multidão cantava em uníssono, celulares acesos formando um mar de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Ao final de 2 horas de show, quando o público já estava extasiado, Leonardo fez um gesto para que a banda diminuísse o volume e pegou o microfone para um anúncio especial. Hoje, meus amigos, quero compartilhar com vocês um encontro que tive há poucas horas. Um encontro que me lembrou porque estamos todos aqui para ajudar quem precisa, para estender a mão a quem a vida derrubou. O público silenciou, intrigado. Leonardo continuou. Conheci um homem que perdeu tudo nas enchentes, um homem com um talento extraordinário que o destino colocou nas ruas. Mas hoje, ele vai mostrar para vocês que nem tudo está perdido. Com vocês, meu amigo, Sebastião. Tião entrou no palco tremendo, iluminado por um único foco de luz. Seus olhos, acostumados à escuridão das noites nas ruas, piscavam diante dos refletores.
por um momento terrível. Ele pensou que não conseguiria dar um passo sequer. Foi então que viu Leonardo estendendo a mão para ele, assim como havia feito horas antes no posto de gasolina. Um gesto simples, mas carregado de respeito e dignidade. Tião avançou, aceitou a mão estendida e foi conduzido até o centro do palco. O silêncio no estádio era absoluto quando os primeiros acordes de Boate Azul soaram. Leonardo começou a cantar, mas logo fez um gesto para que Tião assumisse os vocais. Hesitante nos primeiros versos, Tião logo encontrou sua voz. Aquela voz marcada pela vida dura, pelo sofrimento, mas também pela resistência e pela beleza que só quem conheceu a dor consegue expressar. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. A interpretação de Tião era crua, visceral, sem os ornamentos técnicos de um cantor profissional, mas com uma autenticidade que atingia o coração de quem escutava. Sua voz contava uma história, não apenas a da música, mas a sua própria. Quando a última nota soou, houve um segundo de silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. E então, como uma onda poderosa, a ovação começou. Palmas, gritos, assobios. Pessoas choravam nas arquibancadas. Leonardo, ao lado de Tião, aplaudia com lágrimas nos olhos. É para você, Tião. É tudo para você, disse ele, apontando para a multidão em êxtase. Tião não conseguia falar. As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Naquele momento, ele não era mais o mendigo invisível das ruas de Goiânia. Era um artista recebendo o reconhecimento por seu talento. O que nenhum dos dois sabia era que, entre o público, dezenas de celulares haviam gravado aquele momento. E, em questão de minutos, vídeos da apresentação já circulavam nas redes sociais. A hashtag Tião é Leonardo rapidamente se tornava um dos assuntos mais comentados do Twitter. A história do mendigo que subiu ao palco com Leonardo começava a ganhar o Brasil. E nos bastidores do show, enquanto Tião ainda tentava processar o que havia acontecido, os telefones dos assessores de Leonardo não paravam de tocar. Programas de TV, rádios, jornais, todos queriam a história completa. Todos queriam Tião. A noite que havia começado como mais um dia de invisibilidade para Sebastião terminava com os holofotes da mídia voltados para ele. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. O amanhecer em Goiânia encontrou Sebastião acordado, sentado na beira da cama de um quarto de hotel, observando a cidade pela janela. Não havia dormido. Como poderia, depois da noite anterior? Suas mãos ainda tremiam levemente quando tocou o violão novo que Leonardo havia insistido que ele aceitasse de presente. 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Tião, está acordado? Era a voz de Paula, assessora de imprensa de Leonardo. Estou sim, pode entrar, respondeu ele, ainda desacostumado com a ideia de ter um quarto só para si, com porta que fechava, cama macia e água quente no chuveiro. Paula entrou, acompanhada por Dudu, o produtor. Ambos carregavam tablets e celulares, e suas expressões oscilavam entre excitação e preocupação. Você virou um fenômeno da internet, anunciou Paula, mostrando a tela de seu tablet para Tião. O vídeo da sua apresentação com Leonardo já tem mais de 5 milhões de visualizações em menos de 12 horas. Tião olhou incrédulo para a tela, onde se via no palco ao lado de Leonardo, cantando com toda a alma. Os comentários eram uma enxurrada de emoções. Pessoas chorando, aplaudindo, compartilhando suas próprias histórias de superação. Tem mais, continuou Dudu. Todos os programas de TV matinais estão falando sobre você. E isso aqui não para de tocar. Ele mostrou o celular, onde dezenas de chamadas não atendidas se acumulavam. Produtores de programas de auditório, jornalistas, agentes, gravadoras, todos queriam falar com o mendigo do Serra Dourada, como Tião estava sendo chamado nas manchetes. O encontro com Patrícia Poeta quer vocês dois, você e Leonardo, hoje mesmo, disse Paula.
Eles estão dispostos a mandar um jato particular para buscar vocês em Goiânia e levar para São Paulo. Tião balançou a cabeça, atordoado com a velocidade dos acontecimentos. Eu não sei se estou pronto para isso. Ontem mesmo eu estava pedindo trocados num posto de gasolina. Essa é exatamente a história que todos querem ouvir, interrompeu Paula, com o entusiasmo de quem vê uma grande oportunidade. Do posto de gasolina para o palco com Leonardo, e agora para a TV Nacional. É o sonho brasileiro, Tião. Dudu, mais sensível ao desconforto de Sebastião, interveio. Olha, Tião, você não precisa fazer nada que não queira. Leonardo foi bem claro sobre isso. Ele quer te ajudar, não te explorar. A decisão é sua. Nesse momento, houve outra batida na porta. Era Leonardo, já vestido e pronto para o dia, com seu característico chapéu de cowboy e um sorriso acolhedor. Bom dia, campeão! Como se sente depois de conquistar o Brasil? Tião esboçou um sorriso tímido. Confuso, assustado, grato. Tudo ao mesmo tempo. Leonardo sentou-se ao lado dele na cama. Eu entendo. É muita coisa de uma vez só. Mas olha, eu passei por algo parecido quando eu e meu irmão começamos. Claro, não da mesma forma, mas sei como é ter os holofotes de repente apontados para você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estão te convidando para vários programas, não é? Tião assentiu. Bem, você não precisa aceitar todos. Na verdade, não precisa aceitar nenhum se não quiser. Mas talvez seja uma boa oportunidade para contar sua história, do seu jeito, para mostrar que há muitos Tiões por aí, com talento e dignidade, só esperando uma chance. As palavras de Leonardo tocaram fundo em Sebastião. Sim, ele estava assustado, mas também sentia uma responsabilidade. Sua história poderia ajudar outras pessoas. Se você estiver ao meu lado, eu topo, disse finalmente. E assim, menos de 2 horas depois, Tião se viu a bordo de um jatinho particular com destino a São Paulo. Ao seu lado, Leonardo contava histórias da carreira para distraí-lo e acalmá-lo. No estúdio da TV Globo, a recepção foi calorosa. Patrícia Poeta, pessoalmente, veio cumprimentá-los antes do programa começar. A maquiagem, as luzes, as câmeras, tudo era novo e intimidador para Tião. Só responda o que se sentir confortável, orientou Leonardo nos bastidores. E lembre-se, você está lá porque tem talento, não por pena. Quando finalmente entraram no palco, sob aplausos da plateia, Tião sentiu o mesmo frio na barriga da noite anterior. Mas ao lado de Leonardo, conseguiu encontrar força para se sentar e enfrentar as câmeras. Patrícia começou com perguntas simples sobre a infância de Tião em Minas, sua paixão pela música, os percalços da vida que o levaram às ruas. Com gentileza, ela o conduziu pela narrativa que todo o Brasil queria ouvir. Como foi perder tudo na enchente? Perguntou ela em determinado momento. Tião respirou fundo antes de responder. É como se um pedaço de você fosse embora com a água. Não são só os móveis, as roupas, os documentos. São as fotografias da sua família, as lembranças, os pequenos objetos que contam a história da sua vida. A água leva tudo isso e, quando baixa, você se sente vazio. A sinceridade desarmante de Tião emocionou a plateia. Não havia autocomiseração em suas palavras, apenas a constatação de uma realidade dura que muitos brasileiros conheciam bem. E como foi subir no palco com Leonardo? O que sentiu quando ouviu aquela ovação? Um sorriso iluminou o rosto de Tião. Foi como nascer de novo, como se, depois de anos invisível, as pessoas finalmente pudessem me ver. Não o mendigo, não o sem-teto, mas o músico, o artista que sempre fui no meu coração. Leonardo, emocionado, completou. O que o Tião talvez não saiba é que ele me deu muito mais do que eu dei a ele. Me lembrou porque comecei a fazer música, para tocar o coração das pessoas, para contar histórias que precisam ser contadas. Ao final da entrevista, Patrícia fez o convite inevitável.
Vocês poderiam nos dar o prazer de ouvir Boate Azul ao vivo? E assim, no horário nobre da televisão brasileira, Leonardo e Tião interpretaram novamente a canção que havia unido seus destinos. A química entre eles era ainda mais evidente, as vozes se complementando em uma harmonia perfeita que falava de saudade, dor e esperança, sentimentos que todos os brasileiros conheciam bem. Nos dias que se seguiram, a agenda de Tião e Leonardo ficou repleta de compromissos. Domingão do Hulk, Altas Horas, Fantásticos, Programa do Ratinho, todos queriam a dupla improvisada que havia conquistado o país. Em cada aparição, a história ganhava novos contornos, novas emoções. Gravadoras começaram a fazer propostas, empresários ofereciam contratos de apresentação, políticos queriam tirar fotos. A fama, que Tião nunca buscou, batia à sua porta com força avassaladora. Em meio ao turbilhão, Leonardo permanecia como uma âncora, orientando Tião sobre os caminhos e armadilhas da indústria musical. Ele insistiu para que Tião não assinasse nada sem a presença de um advogado de confiança e se ofereceu para mediar as negociações. "Não quero que você seja explorado", explicou. "Quero que tenha uma chance real de reconstruir sua vida nos seus termos." Numa noite, após mais uma entrevista, Tião encontrou Leonardo sozinho na varanda do hotel, contemplando a cidade iluminada. "Como agradecer por tudo isso?" perguntou Tião, juntando-se a ele. Leonardo sorriu, sem desviar o olhar do horizonte. "Não me agradeça. O talento sempre foi seu. Eu só abri uma porta que deveria ter sido aberta há muito tempo. Ainda assim, você mudou minha vida. Talvez. Mas sabe o que mais me alegra? Ver como a sua história está mudando outras vidas. Sabia que as doações para as vítimas das enchentes triplicaram desde que você apareceu na TV? As pessoas estão olhando com outros olhos para quem vive nas ruas. Estão começando a entender que há histórias, talentos, sonhos por trás de cada rosto ignorado." Tião assentiu, emocionado com a ideia de que sua jornada pessoal pudesse ter um impacto tão amplo. "E o que acontece agora?" perguntou ele. Leonardo se virou para encará-lo, com um brilho determinado nos olhos. "Agora, meu amigo, você decide sua vida, suas regras. Mas, se me permite uma sugestão, claro, não deixe que te transformem em apenas mais um produto. Não deixe que essa história vire só mais um caso de superação que as pessoas vão esquecer em 2 semanas. Use sua voz. Cante suas verdades. Seja o artista que você sempre foi, mesmo quando ninguém estava ouvindo." As palavras de Leonardo ecoaram na mente de Tião enquanto ele observava as luzes da cidade. Por anos, havia sonhado com uma oportunidade. Agora que ela finalmente chegara, sentia o peso da responsabilidade, não apenas por si mesmo, mas por todos os invisíveis que ainda esperavam sua chance. 3 meses se passaram desde aquela noite no Serra Dourada. O outono começava a se anunciar no centro-oeste brasileiro, com manhãs mais frescas e céu de um azul quase doloroso de tão intenso. No estúdio de gravação em São Paulo, Sebastião ajustava os fones de ouvido, preparando-se para gravar mais uma faixa de seu primeiro álbum. Muito havia mudado na vida do ex-morador de rua. O homem que antes dormia em abrigos e tocava por trocados, agora tinha um apartamento modesto em Goiânia, documentos novos e um contrato com uma gravadora independente que lhe dava liberdade artística total, uma exigência de Leonardo, que havia acompanhado de perto todas as negociações. "Pronto para mais uma, Tião?" perguntou Marcelo, o produtor musical, pela intercomunicação do estúdio. "Sempre pronto", respondeu ele com um sorriso confiante que seria impensável alguns meses antes. A música que gravavam agora não era um cover, nem um clássico sertanejo. Era uma composição original de Sebastião, intitulada Invisíveis, que falava sobre a vida nas ruas e a dignidade que persiste mesmo nas situações mais adversas. Leonardo havia insistido que o álbum deveria incluir composições próprias de Tião, destacando não apenas sua voz,
mas também sua visão de mundo. Ao terminar a gravação, Tião encontrou seu empresário, Felipe, aguardando-o na sala de controle com notícias. O show beneficente em Minasu está confirmado para o próximo mês, anunciou ele, mostrando a agenda no tablet. Vai ser emocionante, hein? Voltar à cidade onde você perdeu tudo, agora para ajudar na reconstrução. Tião assentiu, sentindo um nó na garganta. Parte dos lucros de seu álbum e de seus shows estava sendo direcionada para um fundo de apoio às vítimas de desastres naturais, com foco especial na região onde ele mesmo havia sido afetado. Era uma forma de retribuir e, ao mesmo tempo, manter-se conectado com suas raízes. Leonardo confirmou que vai participar? Perguntou Tião, enquanto guardava seu violão. Confirmadíssimo. Ele faz questão de estar lá. A amizade entre Tião e Leonardo havia se fortalecido nos meses que se seguiram àquela noite mágica. Mais que um mentor, Leonardo tornara-se um amigo verdadeiro, sempre disponível para aconselhar e apoiar Tião em sua nova jornada. Eles haviam gravado juntos algumas faixas do álbum e planejavam uma pequena turnê conjunta no final do ano. Enquanto saía do estúdio, Tião parou para tirar fotos e dar autógrafos para alguns fãs que o aguardavam na porta, algo que ainda o surpreendia. Sua história havia tocado muitas pessoas e, embora o frenesi midiático inicial tivesse diminuído, ele havia conquistado um público fiel que se identificava com sua trajetória e sua música. No carro, a caminho do hotel, Tião recebeu uma mensagem de texto que o fez sorrir. Era de Dona Cida, uma senhora de 73 anos que ele havia conhecido em um abrigo em Goiânia. Ela era uma entre dezenas de pessoas em situação de rua, com quem Tião mantinha contato regular, ajudando financeiramente quando necessário, mas principalmente ouvindo suas histórias e dando-lhes visibilidade. Vi você no Fantástico ontem, meu filho. Que orgulho! Nunca duvide do seu valor. Estamos todos torcendo por você. A mensagem trouxe lágrimas aos olhos de Tião. Ele havia aparecido no programa da TV Globo não para falar de sua carreira, mas para divulgar um projeto social que estava desenvolvendo. Uma escola de música para jovens de comunidades carentes e pessoas em situação de rua. O projeto, ainda em fase inicial, já havia recebido apoio de diversos artistas, incluindo Leonardo. Chegando ao hotel, Tião encontrou sua irmã, Aparecida, que havia reencontrado graças à exposição na mídia. Após anos sem contato, ela o havia visto na televisão e entrado em contato através das redes sociais de Leonardo. O reencontro havia sido emocionante, com lágrimas e abraços apertados que tentavam compensar o tempo perdido. Como foi a gravação? Perguntou ela, abraçando o irmão. Incrível! Acho que essa música vai tocar muitos corações, Cida. Todas as suas músicas tocam, Tião. É por isso que as pessoas se conectam com você. Você canta verdades que elas conhecem, mas que ninguém teve coragem de transformar em canção. Sentados na varanda do quarto de hotel, os irmãos conversaram sobre os planos para o futuro. Aparecida, que era professora em uma pequena cidade do interior de Minas, havia pedido licença do trabalho para acompanhar o irmão nessa fase importante de sua vida. Ela se tornara uma espécie de guardiã, ajudando-o a navegar pelo novo mundo em que se encontrava sem perder sua essência. Recebi um convite interessante hoje, comentou Tião. Uma editora quer publicar minha biografia. Aparecida arregalou os olhos. Sério? E você vai aceitar? Tião refletiu por um momento antes de responder. Só se puder contar a história do meu jeito, sem romantizar a pobreza, sem transformar tudo em um conto de fadas. Quero falar da realidade das ruas, da enchente, do abandono que senti, mas também quero falar das pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, das pequenas gentilezas que me mantiveram vivo e com esperança. Leonardo vai aparecer bastante nessa história, imagino. Claro que sim. Ele mudou minha vida. Mas sabe o que descobri, Cida? Ele também diz que eu mudei a dele.
Tião contou sobre uma conversa recente com um amigo famoso em que Leonardo confessara que, após décadas de carreira, estava começando a se sentir desconectado de suas raízes, de sua motivação original para fazer música. Ele me disse que encontrar alguém como eu, que fazia música puramente por amor, sem pensar em fama ou dinheiro, o fez lembrar por que começou a cantar, explicou Tião. Disse que eu dei a ele um novo propósito, uma nova energia. Aparecida sorriu, emocionada com a profundidade daquela amizade inesperada. É bonito como vocês se ajudaram mutuamente. Não foi só ele que te estendeu a mão. Você também deu algo importante para ele. Naquela noite, Tião não conseguia dormir. Deitado na cama confortável do hotel, tão diferente dos abrigos e calçadas onde passara tantas noites, ele refletia sobre a incrível jornada dos últimos meses. Das ruas de Goiânia para os palcos e estúdios, da invisibilidade para os holofotes. Seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Leonardo com um link para uma reportagem recém-publicada. O título dizia: Projeto de lei inspirado em Tião ganha força no Congresso. Artistas de rua terão mais proteção e oportunidades. A matéria explicava que um projeto de lei havia sido proposto para criar programas de apoio a artistas em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso a documentos, oferecendo espaços para apresentações e criando um fundo específico para financiar seus projetos. A história de Sebastião era citada como a inspiração central para a iniciativa. Tião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Jamais imaginara que sua história poderia impactar políticas públicas, que poderia ajudar outros artistas invisíveis a encontrar seu caminho. É maior do que nós dois agora, escreveu Leonardo na mensagem. Viu só o que você começou? Na manhã seguinte, durante o café da manhã com a Aparecida, Tião recebeu uma ligação de Felipe, seu empresário. Tião, você não vai acreditar. A TV Globo quer fazer um documentário sobre sua história. Não é só uma reportagem, é um documentário completo para o Globoplay. Eles querem acompanhar você voltando a Minasul, reencontrando pessoas do abrigo em Goiânia, o processo de gravação do álbum, tudo. Tião ficou em silêncio, processando a informação. Não sei, Felipe. Já não falamos o suficiente sobre isso? Tenho medo de virar só uma história de superação, sabe? Dessas que as pessoas consomem rapidamente e depois esquecem. Entendo sua preocupação, mas pense no impacto que isso pode ter. Seu projeto social, a escola de música para jovens de comunidades carentes, poderia ganhar muito mais visibilidade. Aparecida, que ouvia a conversa, fez um sinal para que o irmão pensasse com calma. Vou conversar com o Leonardo sobre isso, decidiu Tião finalmente. Ver o que ele acha. O encontro com Leonardo aconteceu naquela mesma tarde, num restaurante discreto em São Paulo. O cantor sertanejo, com seu característico chapéu de cowboy, já o esperava em uma mesa reservada nos fundos, longe dos olhares curiosos. E aí, companheiro? Como vai a gravação? Perguntou Leonardo, abraçando o amigo. Está fluindo bem. Terminamos Invisíveis hoje. Acho que você vai gostar do resultado. Eles conversaram sobre o álbum, sobre os planos para o show em Minasul, até que Tião finalmente trouxe à tona o assunto do documentário. O que você acha? Devo aceitar? Leonardo ponderou antes de responder, girando lentamente o copo de suco entre os dedos. Olha, Tião, eu entendo sua preocupação. A mídia pode ser implacável, transformando histórias reais em entretenimento descartável. Mas ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Também vi como sua história impactou pessoas reais. Recebi centenas de mensagens de fãs contando como se inspiraram em você para ajudar alguém, para dar uma segunda chance a quem parecia invisível. Vi abrigos recebendo mais doações, projetos sociais ganhando mais voluntários. Leonardo inclinou-se para a frente, olhando diretamente nos olhos do amigo. A questão não é se você deve ou não contar sua história novamente. É como você vai contá-la.
Se você participar ativamente, se impor condições, se garantir que o foco não seja apenas no antes e depois, mas no processo, nas dificuldades que persistem, nas pessoas que ainda precisam de ajuda, aí sim pode valer a pena. Tião assentiu, compreendendo o ponto de vista do amigo. E tem mais uma coisa, continuou Leonardo. Lembra daquele projeto de lei? Isso é só o começo. Sua voz agora tem poder. Tião, poder para mudar políticas, para abrir portas que estavam fechadas para pessoas como você. Após uma longa conversa, Tião decidiu aceitar o projeto do documentário, mas com condições claras. Teria participação ativa no roteiro e na edição final. O foco não seria apenas em sua história pessoal, mas também nas questões sociais mais amplas. E parte da receita seria direcionada para seu projeto social. Nas semanas que se seguiram, a vida de Tião continuou em ritmo acelerado. A gravação do álbum foi finalizada. Os preparativos para o show em Minasul avançaram, e a equipe do documentário começou a acompanhá-lo em sua rotina. Uma tarde, enquanto visitava um abrigo em Goiânia, onde havia passado algumas noites, Tião encontrou um jovem de aproximadamente 20 anos tocando violão no pátio. O rapaz, chamado Bruno, tocava com paixão evidente, mas parecia tímido e retraído. Você toca muito bem, elogiou Tião, aproximando-se. O jovem ergueu o olhar surpreso, e então um sorriso iluminou seu rosto ao reconhecer Sebastião. Você é o Tião. Cara, você é minha inspiração. Comecei a tocar mais sério depois de ver sua história na TV. Aquele encontro casual acabaria se tornando um dos momentos mais poderosos do documentário. Tião convidou Bruno para participar de uma música no show de Minasul e posteriormente o incluiu como primeiro aluno de sua escola de música, ainda em fase de implementação. O grande dia finalmente chegou. Minasul, a pequena cidade goiana devastada pelas enchentes no ano anterior, recebia agora um show beneficente estrelado por Leonardo e Sebastião. O palco havia sido montado na Praça Central, com a igreja reconstruída ao fundo como símbolo da resiliência da comunidade. Nos bastidores, Tião sentia uma mistura de emoções. Voltar àquela cidade trazia memórias dolorosas da enchente, da perda, do desespero, mas também representava um ciclo que se fechava, uma ferida que começava a cicatrizar. Nervoso? Perguntou Leonardo, aproximando-se com seu violão. Um pouco. É diferente de todos os outros shows. Eu sei, mas pensa só. Há um ano, você estava aqui perdendo tudo. Hoje, volta para ajudar a reconstruir. Se isso não é um sinal de que a vida sempre nos dá uma nova chance, não sei o que seria. O show começou pontualmente às 8 da noite. A praça estava lotada, com moradores locais e pessoas que haviam viajado de longe para presenciar aquele momento especial. Câmeras do documentário captavam tudo, registrando não apenas o espetáculo, mas também as reações emocionadas da plateia. Leonardo abriu o show com alguns de seus sucessos, preparando o público para o momento em que Tião subiria ao palco. Quando finalmente chegou a hora, o cantor sertanejo fez um discurso emocionado. Há exatamente um ano, essa cidade enfrentou uma das maiores tragédias de sua história. Muitas pessoas perderam tudo. Entre elas, estava um homem com um talento extraordinário, que o destino colocou no meu caminho. Hoje, ele volta a Minasul não mais como vítima, mas como símbolo de esperança e reconstrução. Com vocês, meu amigo, meu parceiro, Sebastião. Tião subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores. Sua transformação era visível não apenas nas roupas ou no cabelo bem cortado, mas principalmente na postura, na confiança, no brilho dos olhos que já não carregavam o peso da desesperança. Boa noite, Minasul, saudou ele, visivelmente emocionado. Voltar aqui é como fechar um ciclo. Nesta mesma praça, há um ano, eu vi a água levando tudo o que eu tinha. Hoje, volto para cantar, para celebrar a reconstrução e para dizer que, enquanto houver música,
haverá esperança. O repertório da noite incluía canções tradicionais do sertanejo, covers que Tião interpretava nos tempos de rua, e suas próprias composições, que falavam de perda, recomeço e dignidade. A plateia cantava junto, emocionada, estabelecendo uma conexão quase palpável com o artista. O ponto alto do show foi quando Bruno, o jovem do abrigo, subiu ao palco para tocar Invisíveis com Tião. A canção, que falava sobre pessoas esquecidas pela sociedade, ganhou uma dimensão especial com aquele dueto improvisado, simbolizando a continuidade de um ciclo de oportunidades. Para encerrar a noite, Leonardo retornou ao palco para o grande finale. Juntos, os dois interpretaram Boate Azul, a música que havia unido seus destinos naquela noite no posto de gasolina. Mas agora, não era mais um cantor famoso e um mendigo desconhecido. Eram dois artistas, dois amigos, dois homens unidos pelo poder transformador da música. Nos bastidores, após o show, a equipe de filmagem captou um momento íntimo entre Tião e Leonardo, que seria posteriormente incluído como encerramento do documentário. Sabe, Tião, disse Leonardo, enquanto guardavam os instrumentos, quando te vi naquele posto de gasolina, algo me disse que você era especial. Mas nunca imaginei que sua história tocaria tantos corações, que geraria tantas mudanças. Tião sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. Eu que nunca imaginei estar aqui hoje. Passei tanto tempo sendo invisível que tinha esquecido quem eu era de verdade. Você me devolveu isso, Léo. Me devolveu minha identidade, minha dignidade. Não, meu amigo, eu só abri uma porta. Você é quem teve a coragem de atravessá-la. Os dois se abraçaram longamente, sem necessidade de mais palavras. Aquela amizade improvável, nascida de um encontro casual em um posto de gasolina, havia se transformado em uma poderosa força de mudança, não apenas para suas vidas pessoais, mas para um país inteiro que, através deles, começava a enxergar os invisíveis. No epílogo do documentário, exibido 6 meses após o show em Minaçu, as câmeras mostravam a inauguração da Escola de Música Novos Horizontes, o projeto social idealizado por Tião. Em um galpão reformado na periferia de Goiânia, dezenas de crianças e adultos em situação de vulnerabilidade recebiam aulas de música com instrumentos doados por artistas de todo o país. Leonardo, presente na cerimônia, observava com orgulho seu amigo cortando a faixa inaugural. Sebastião não era mais uma história de superação momentânea, dessas que a mídia consome e descarta rapidamente. Havia se tornado um agente de transformação permanente, usando sua voz, tanto literal quanto metaforicamente, para criar oportunidades para outros invisíveis. E quando perguntado por um repórter sobre como se sentia ao ver seu projeto finalmente concretizado, Tião respondeu com a simplicidade e profundidade que haviam conquistado o Brasil. A música sempre esteve comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Era minha companheira nas noites frias, meu consolo nos dias de fome. Agora, quero que ela seja isso para outras pessoas. Porque, sabe, às vezes tudo o que um invisível precisa é de alguém que pare para escutar sua canção. No palco improvisado da escola, Tião e seus primeiros alunos, incluindo Bruno, apresentaram uma versão acústica de Invisíveis, enquanto Leonardo assistia da plateia, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Aquela semente plantada em um encontro casual havia florescido em algo muito maior que eles mesmos. Uma lembrança constante de que a arte tem o poder de transformar vidas, de construir pontes entre mundos aparentemente distantes e de dar voz àqueles que a sociedade insiste em não ver. E assim, a história que começou com um cantor famoso dando palco a um mendigo ignorado continuava a se desdobrar em novas histórias, novos recomeços, novos horizontes, provando que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis,
A dignidade humana e o talento verdadeiro sempre encontram um caminho para brilhar.